A palavra que eu vou ler hoje está em Salmo 126. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficaram como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, glória a Deus. Eu amo esse salmo que quando estava no deserto eu falava que era o salmo da minha vida. Porque acreditava no fundo do meu coração que um dia eu ia viver como quem sonha, tudo que eu estava vivendo no deserto, um dia Deus ia restaurar a minha sorte. E eu também amo a palavra que está lá em Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por mim. Eu sabia que o Senhor ia se levantar por mim um dia e que no fundo eu acreditava. Hoje eu estava aqui quietinha pensando, falando com Deus no meu íntimo, eu falo do meu espírito, e eu estava lembrando, quando eu entrei no deserto, eu fiquei 3 meses no fundo do poço. Como eu falo, porque eu falo com o meu testemunho para a glória de Deus. E Deus falou que ia me dar a oportunidade de eu falar da palavra dele, mas também contar meu testemunho. Quando eu conto meu testemunho, tem pessoas passando que eu já passei. E através do meu testemunho vai ajudar as pessoas a crer que Deus pode fazer. Que Deus pode restaurar a sorte delas, como Deus tem feito na minha vida. Eu fiquei 3 meses no fundo do poço. Como eu falei, eu passei por uma separação. E foi muito dolorida para mim, porque eu fui viajar para um estado onde a minha família mora, meus familiares, e quando eu cheguei, a pessoa desde que eu estava nesse relacionamento, eu chamava do meu marido, ele tinha ido embora e isso me deixou muito, eu era dependente emocional dele, porque eu não conhecia Jesus. E eu tinha sido muito rejeitada pela minha mãe e meu pai tinha falecido, eu tinha 7 anos. E com 7 anos eu fui abusada e isso marcou muito a minha vida. Marcou muito a minha vida de rejeição. Então, como eu não tinha essa cura emocional que, para a glória de Deus, eu tenho hoje, como eu falei em outros vídeos, eu sou terapeuta, para a glória de Deus. E que eu quero falar para vocês que dividir um pouquinho do meu testemunho. E depois de 3 meses no fundo do poço, pensei várias vezes em tirar minha vida, porque eu achava que não tinha mais jeito para mim. E eu sempre falava comigo quietinha, eu falava assim no meu íntimo, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que não vou conseguir mais viver, eu vou morrer. E foi 3 meses assim de muita luta, muitas vezes tive muita vontade, escrevi que ia tirar minha vida, mas pela infinita misericórdia Deus não permitiu. Depois eu fui convidada para ir para um encontro com Deus, fiquei 3 dias numa chácara que tinha um encontro com Deus, e no segundo dia lá eu tive um verdadeiro encontro com Deus, me apaixonei por Jesus, eu tinha vontade de sair gritando para a rua, de tão feliz que eu estava sentindo, eu nunca tinha sentido tanta alegria no meu coração, porque eu tinha conhecido Jesus e eu queria falar para todo mundo, eu fiquei dias que eu não conseguia falar de Deus, quando eu ia falar de Deus, de Jesus, eu não conseguia falar em pé nem sentado, eu precisava dobrar meu joelho para me falar com uma amiga minha das coisas de Deus, porque eu estava muito, muito e sou muito apaixonada por Jesus, mas era nunca tinha sentido, vivido um amor tão puro e verdadeiro. E Deus foi me curando, Deus foi me curando, Deus foi me curando essa dependência emocional que eu tinha do meu ex-marido. Eu vivi num relacionamento com ele, não era casada. Era casada, mas assim no cartório não, mas vivia junto, eu entendi que ele era meu marido. Mas assim, claro que hoje eu tenho outro entendimento com Deus. E ali, eu sempre pensava que Deus um dia ia restaurar a minha sorte, como fala essa palavra. Eu cria que um dia a palavra de Deus fala também e fala que eles saíram, aqui fala, os que semeiam com júbilo, o que com lágrimas semeio, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eu sabia que Deus um dia eu ia chegar até o tempo da colheita.
Mas naquele momento, no começo ali, durante esses 7 anos, esse processo, claro, os primeiros anos foi muito difícil, mas eu deixei tudo para viver para Deus. E ali eu me entreguei toda a minha alma, meu coração para Deus, porque eu nunca tinha conhecido um amor tão lindo que era o amor de Jesus na minha vida. E eu lembro que eu parei com todas as redes sociais, eu tinha tinha algumas redes sociais, eu parei, eu desativei, eu não assisti mais, eu tinha uma televisão muito antiga e eu assistia alguma novela, aí eu nunca mais assisti, eu não assistia mais televisão. Eu tenho um quartinho de oração na minha casa, que é embaixo da escada, que é onde sobe para os quartos, então tem uma escada e tem um quartinho, que eu fiz um quartinho minúsculo, um quartinho bem pequenininho, então eu ficava horas e horas lá dentro, falando com Deus, orando, lendo a palavra, meditando a palavra, e Deus foi a experiência mais linda que eu tive, esse período deserto. O deserto é um lugar de escassez, eu tive muita escassez na minha vida financeira, foi muito difícil porque então tinha só, aqui nessa cidade onde eu moro hoje, nesse estado, era só eu e esse meu companheiro que foi embora. E foi muito difícil para mim, porque aí eu pedi a conta do meu trabalho, porque eu achei que eu não ia conseguir trabalhar mais. E eu fiquei desempregada por 3 anos e meio. Depois arrumei trabalho de diarista. E Deus foi me honrando pela graça dele. Deus foi me abençoando, Deus foi cuidando de mim. E aonde eu passei chorando, Deus, hoje eu passo com os feixes. Eu falo que, como a palavra de Deus fala, que enquanto semeio, chorando, enquanto semeio, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E hoje eu posso falar que eu tenho passado, eu estava esses dias, eu fui no mercado e eu passei num lugar e eu fiquei tão feliz de lembrar que um dia eu passei chorando, que eu passei na maior dor da minha alma e hoje eu passo feliz e Deus restaurou a minha sorte, Deus tem me honrado aqui na terra para a glória do nome dele. A honra é dele, a glória é dele, mas eu falo que Deus nos honra para mostrar que ele é na nossa vida. Porque quando eu chorava, eu falava para Deus, Deus falava, eu sou da tua vida. Então é assim que eu quero dividir com você esse testemunho. Se você está passando um deserto hoje, ou seja, numa separação, na tua vida financeira, numa enfermidade, qual área que seja que está passando um deserto, eu sei que o deserto é dolorido, mas Deus está no deserto. Hoje eu posso falar para você que Deus está no deserto. E é aonde no momento ali que Deus, é só você e Deus. Às vezes sai todas as pessoas. Eu fiquei muito sozinha, mas nunca Deus me abandonou. Deus usava a pessoa para me abençoar. Deus usava a pessoa para me abençoar com um prato e comida, às vezes que eu não tinha comida na minha casa. Deus usou muito uma vizinha para me abençoar com comida. Deus usava a pessoa para me abençoar com roupa, calçado. Tudo isso eu estava lembrando hoje sobre o que Deus fez na minha vida. Seja qual for o deserto que você está passando hoje, creia. Creia que Deus, aonde você está passando chorando hoje, creia que Deus vai você vai passar sorrindo. Você vai passar com gratidão a Deus. Deus ama a tua vida. Deus está com você. Essa dor está preparando você para viver o milagre. Esse processo está preparando. E você vai viver, como está no Salmo, quem passa chorando, quem passou chorando vai passar com alegria, colhendo. É o tempo da colheita. Deus manda falar para você hoje, que é o tempo da colheita, está chegando na tua vida. O tempo do transbordo, o tempo de você transbordar de alegria, o tempo de transbordo na vida de outras pessoas. Deus cura e depois Deus te usa para a glória do nome dele e para você ajudar outras pessoas através do teu testemunho. Que cada vídeo que eu vou fazer aqui eu vou estar falando um pouquinho do meu testemunho, tudo para a glória de Deus, porque eu vi e vejo todo dia o amor de Deus na minha vida. Que esse amor venha te alcançar, que esse amor venha te abraçar, que você venha crer, mesmo que você está no fundo do poço hoje, creia que Papai do Céu tem o melhor para a tua vida. Hoje eu sou curada para a glória de Deus e hoje Deus usa a minha vida para curar outras pessoas. E vai ser assim na tua vida também, em nome de Jesus.